Olá, pessoal do quinto ano. Então, na semana passada, nós vimos uma pequena animação que era um conto oriental, uma história, né, que vem lá do Oriente. E vimos então que nem sempre a gente precisa, hoje em dia, de palavras para narrar as histórias. Mas isso não foi sempre assim. Durante muito tempo, as palavras foram realmente imprescindíveis. E dá mesmo para a gente dizer que as histórias narradas são as mães das histórias escritas, né? Que qualquer escritor, qualquer poeta, poetisa, teve nas histórias que foram contadas assim de boca, né? A sua origem e a sua inspiração. Hoje eu quero contar para vocês como os índios Guarani imaginam, pensam e contaram de geração em geração a sua visão religiosa da criação do mundo. As histórias que contam da criação do mundo, do universo, elas são chamadas de cosmogonias. Isso vocês vão estudar lá no 6º ano em filosofia. Mas aqui no ensino religioso nós vamos ver uma cosmogonia guarani, como eles imaginaram. Com os nomes dos deuses e tudo, como eles também têm contado isso de geração em geração e acreditam. No início dos tempos, era apenas o Deus Criador, Nhamandu, que havia se criado gradualmente. Ele foi se criando aos poucos, ele a si próprio. Não havia árvores, montanhas, nem pessoas, nada. Em sua solidão, Nhamandu começou a criar. Primeiro criou a linguagem dos homens, as palavras. E então ele queria que outra pessoa falasse e criaria então outros deuses, 4 pares de deuses que por sua vez teriam filhos também deuses. Para que a terra não se mova, Nhamandu criou uma palmeira. Era uma palmeira que iria durar para sempre e estava bem no meio da terra. Em seguida, ele criou mais 4 palmeiras, uma em cada um dos pontos cardeais. Lembra os pontos cardeais? Leste, oeste, norte e sul. E assim com aquelas 5 palmeiras que iriam viver para sempre, sem nunca secar. A terra estava sempre firme. Para o céu, ele o deixou descansando, deixou o céu descansando em 4 colunas, 4 polos de madeira, cada polo igual à sua bengala. Nhamandu usava uma bengala. Foi quando ele fez os primeiros animais e as primeiras plantas. Um dos primeiros que voou lá fora foi o beija-flor. A cobra foi a primeira a rastejar. E o primeiro a cantar foi a cigarra. Tinha feito a terra toda coberta com uma floresta exuberante, de modo que havia campos sem árvores. E ele criou a lagosta e ela foi em todos os lugares, em alguns pregando a cauda no chão, e lá onde ela foi, a grama cresceu e as árvores desapareceram, de modo que as planícies se formaram. Então, ele inventou o tatu, que imediatamente começou a cavar a terra. A coruja permaneceu amante da escuridão. Por essa razão, ela sai do nada, mas sempre à noite, e dorme de dia. Então vieram muitos outros animais e também os primeiros homens e as primeiras mulheres. Em seguida, Nhamandu virou-se para o céu e deixou os encarregados dos outros deuses e também de cuidar muito bem de tudo. O tempo passou, alguns povos tinham se tornado muito bons, mas outros tinham se tornado muito maus. Não estava tudo indo muito bem, não. Assim que os deuses decidiram que era melhor fazer algumas arrumações. Mas a fim de não deixar as coisas a meio do caminho, eles produziram um grande dilúvio. Toda a terra foi inundada. As pessoas boas, elas foram capazes de subir ao céu com Nhamandu. Mas aqueles que eram maus se transformaram em várias espécies de animais, rãs, peixes, insetos.
Então, Nhamandu procurou um outro dos deuses que se chamava Jacaira e pediu a ele que refizesse toda a terra, que recriasse a terra. Ele, por sua vez, delegou a tarefa a seu filho Papamiri. Papamiri trabalhou duro, muito duro. Ele fez novas plantas, novos animais e estava acumulando a nova terra, enchendo-a de árvores e de pastagens, fez rios, fez córregos. Mas parece que antes de haver concluído a sua tarefa, ele ficou exausto e desistiu. Abandonou o seu trabalho. Os Guarani dizem que há montanhas que são só apenas amontoados de terra e de pedras e que foram deixados pela metade e que estão aí até hoje sem terem sido concluídos. Até aqui a nossa cosmogonia Guarani. Vocês vão ter depois umas atividades para fazer sobre essa história. Pense um pouco que outras histórias da criação falam em dilúvio que destrói a terra toda por causa do mal. Tem uma outra história que também fala disso. Pense um pouquinho e a gente se vê em breve. Um grande beijo e até a próxima!